Olá, prezados amigos, sejam bem-vindos ao canal Revisando Direito. Meu nome é Ricardo Pedrosa, sou professor de Direito Tributário. E atendendo ao convite dos ilustres amigos George Bertino e Carlos Eduardo Coutinho do Duca, estou fazendo aqui a estreia nesse festejado canal. O que é que eu separei para essa aula introdutória? Separei o tema Imunidades Tributárias Religiosas. Bem, antes de adentrarmos no cerne da questão, eu gostaria de fazer alusão a uma máxima do direito público que diz: não existe direito sem Estado, assim como não há Estado sem tributo. O que isso significa? Significa que o Estado Social, esse aí do seu artigo 6º da Constituição Federal, para existir e prestar serviços públicos nas mais diversas áreas, como, por exemplo, área de saúde, educação, assistência social, previdência, ele precisa de recursos. Assim como para manter a sua máquina pública em pleno funcionamento, a manutenção dos prédios públicos, a manutenção de sua frota de veículos, por exemplo, para manter em dia a remuneração do seu quadro de servidores, o Estado precisa de receita, de recursos. E qual é a principal fonte de receita estatal? É a tributação. Logo, tendo em vista isso que acabei de falar, o Constituinte outorgou ao Estado o poder de tributar, para que cada ente federado, dentro de suas respectivas atribuições e competências, possam criar tributos, ok? Possam criar tributos. Mas vem a primeira pergunta, e diga-se de passagem, a pergunta-chave para a nossa aula de hoje. O poder de tributar do Estado é ilimitado? O Estado pode tudo em matéria de tributação? A resposta é um sonoro não. Pois, se assim fosse, o Estado iria menoscabar o nosso direito de propriedade num curto espaço de tempo. Ou seja, no estalar de dedos, o Estado iria confiscar todos os nossos bens, toda a nossa renda, nos privando do mínimo existencial, do mínimo que nos garante uma vida digna. Logo, sabedor desse risco iminente, o Constituinte atinou: olha, não podemos dar poder ilimitado para o Estado. O risco é grande. Sabendo disso, ao mesmo tempo em que a Constituição outorgou o poder de tributar ao Estado, também delimitou essa competência. Aplicou recortes, delineou, aplicou os devidos contornos para esse poder de tributar. Nesse sentido, nós temos a primeira acepção da expressão imunidade tributária, ok? Nesse sentido, podemos afirmar que imunidade tributária é uma norma negativa de competência. Norma negativa de competência, uma vez que impede o Estado de tributar determinadas pessoas, bens, fatos ou operações, ok? Então, imunidade tributária é norma negativa de competência, porque aplica recortes na competência dos entes federados. Ao mesmo tempo, as imunidades tributárias também apresentam uma segunda acepção. Na verdade, as imunidades se apresentam como verdadeiras garantias fundamentais em determinados casos. Por exemplo, imagine aqui, lembre-se aqui da imunidade das taxas para a retirada de certidão de nascimento e de óbito para os reconhecidamente pobres na forma da lei, certo? Lá do artigo 5º. Isso é uma imunidade, que é uma garantia, que está aqui se assegurando, certo? O direito fundamental da dignidade da pessoa humana, ok? Está se garantindo ao pobre o direito de nascer e morrer sem pagar tributo.
Nascer e morrer de forma digna. Ok? Nesse sentido, Ricardo, em que consiste a imunidade religiosa? A imunidade religiosa está disposta lá no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. E diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos, guarde isso, impostos sobre templos de qualquer culto, tá? 150, inciso 6º, a linha B. Olha só, se ligue, por favor, no inciso 6º. Circule no seu vadimeco, na sua Constituição, o termo impostos, porque a imunidade do 150 se refere a impostos apenas, logo não abrange outras espécies tributárias, como taxas e contribuições especiais, tá? Então, vamos lá. Ricardo, o que significa essa expressão templos de qualquer culto? Significa apenas aquele local no qual os fiéis daquela instituição religiosa se reúnem para cultuar o seu Deus? A resposta é não. O STF firmou o entendimento no sentido de que, por templos de qualquer culto, também se compreende os prédios anexos. Como assim prédios anexos? Imagine uma igreja, certo? A igreja tem aquele local de culto, onde se realiza, onde é celebrado os ritos e os cultos, ok? Mas também pode ter uma cantina, pode ter uma livraria, pode ter um estacionamento para os fiéis, certo? Então, tudo isso aí estará abrangido pela imunidade religiosa, ok? Ricardo, a residência, a casa da igreja cedida para o pastor, para o padre ou demais sacerdotes, também goza de imunidade religiosa? Sim, gente. A casa também será objeto de imunidade. Logo, não haverá cobrança de IPTU. Ok? Ô Ricardo, e em relação aos cemitérios? Veja só. Em relação aos cemitérios, teremos duas situações distintas. No primeiro caso, o cemitério, se for considerado uma extensão da instituição religiosa, no sentido de que o cemitério está ali para beneficiar os fiéis, tá? No momento mais difícil da sua vida, para que eles possam fazer o velório, o sepultamento de seus familiares, e para tanto só cobrem uma taxa irrisória, uma taxa simbólica, tá? Nesse sentido, esse cemitério também será imune. Não haverá incidência de ISS, de IPTU, tá? Isso é pacífico. Mas, no entanto, a morte nos dias de hoje virou mercadoria de valor. Não é à toa que determinados cemitérios estão se lançando na atividade econômica de modo voraz. Você encontra jazigos hoje na ordem de 100, 200, 300 mil reais ao redor do país. Então, está notório, tá? Está notório o caráter lucrativo nesse caso. Então, não há que se falar, tá? Em cemitérios dessa natureza em imunidade tributária. Vai se pagar tributos sim, ok? Mas no cemitério, que é compreendido como uma mera extensão da igreja, no sentido de dar assistência aos seus fiéis, esse cemitério estará coberto pela imunidade religiosa, ok? Tranquilo? Gente, tem uma situação bem curiosa. Veja só. Imagine que a Igreja Católica de sua cidade, certo? Seja proprietária de um excelente imóvel no centro da cidade e resolva alugar esse imóvel para um shopping center. A pergunta é a seguinte: esse imóvel será imune à cobrança do IPTU? Haverá cobrança de IPTU nesse caso concreto? A questão, gente, chegou até o Supremo. E o Supremo expusou o entendimento no sentido de que,
Sentido de que, olha só, se o produto do aluguel for empregado, for utilizado nas atividades essenciais da instituição religiosa, esse imóvel será imune à cobrança de IPTU. Logo, se a Igreja Católica, nesse caso concreto, aplicar esse aluguel em suas atividades essenciais, no sustento de seus funcionários, do seu sacerdote, na manutenção do prédio da igreja, em obras de caridade, em obras de missões, não há que se falar aqui em cobrança de IPTU, tá? O imóvel será imune à cobrança de IPTU. Interessante essa situação, né? Agora, Ricardo, me diga uma coisa. O que uma instituição precisa fazer para gozar da imunidade religiosa? O Supremo firmou o entendimento no sentido de que, para que uma instituição tenha status de religiosa e, por conseguinte, goze da imunidade religiosa, é necessário que ela atenda, que ela apresente a tríplice marca da religião. Em que consiste essa tríplice marca da religião, Ricardo? É o atendimento concomitante a 3 requisitos. Que requisitos são esses? Espiritualidade, profissão de fé e prática de virtudes. Por espiritualidade se entende o seguinte: aqueles fiéis, quando se ajuntam, eles procuram transcender, eles procuram elevar a sua alma em direção a um ser supremo, a um ser superior. Se a resposta for sim, primeiro requisito atendido. Segundo requisito, profissão de fé. Essas pessoas declaram publicamente a sua fé. Elas dizem: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou umbandista, eu sou kardecista, eu sou budista. Se a resposta for sim, for positiva, segundo requisito atendido. Terceiro e último requisito, prática de virtudes. A doutrina dessa instituição estimula as pessoas a serem pessoas melhores, a praticarem o bem para com o próximo, a serem mais altruístas. Se a resposta for sim, terceiro requisito atendido, a instituição será considerada religiosa e, por consequência, gozará da imunidade religiosa. Ok? Nesse sentido, chegaram 2 situações para a apreciação do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas foi acerca da maçonaria. As lojas maçônicas gozam da imunidade tributária. Olha só, muito embora a boa doutrina compreenda que as lojas maçônicas atendam a tríplice marca da religião, certo? O Supremo entendeu que não. O ministro relator Ricardo Lewandowski se apegou a um ponto do Estatuto da Maçonaria, que diz que a maçonaria não é uma religião. Logo, por isso, o STF firmou o entendimento de que maçonaria não é instituição religiosa e, consequentemente, não deve gozar da imunidade tributária. Agora chegou uma situação bem curiosa, gente. Foi a situação das igrejas satânicas. E diga uma coisa: a igreja satânica, a igreja do coisa ruim, do capiroto, do bicho preto, goza de imunidade tributária? Sim ou não? Gente, olha só. Nesse caso, não foi utilizado o fundamento da tríplice marca da religião. Aqui foi feita uma interpretação constitucional teleológica, ok? Interpretação constitucional teleológica. Nesse sentido, o que se levou em consideração aqui foi o preâmbulo constitucional. Observe que lá no final do preâmbulo constitucional, o Constituinte afirma que aquela Constituição está sendo promulgada sob a bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus. Logo, trazendo aqui para o âmbito das igrejas satânicas, porque elas não devem gozar dessa imunidade tributária. A ideia foi a seguinte: olha, como pode uma Constituição
que invoca a proteção de Deus em seu preâmbulo conceder algum benefício fiscal a uma instituição religiosa que nega esse Deus, que achincalha o nome desse Deus. Então, a partir da aplicação dessa interpretação teleológica, se chegou à conclusão de que as igrejas satânicas não gozam da imunidade tributária religiosa. Pois bem, pessoal, isso era o que eu tinha para a primeira aula introdutória, o tema imunidades tributárias. Na próxima aula, iremos abordar as imunidades recíprocas da linha A, ok? Grande abraço e até a próxima.